Opiniões fortes. O elenco semanal. Caros telespectadores da TIVER, caros ouvintes da Rádio Dia, sejam bem-vindos ao programa Opiniões Fortes. Esta semana foi uma semana de polêmicas. Tivemos polêmicas para todos os gostos. Neste programa vamos dedicar alguns minutos a alguns dos temas polêmicos que marcaram esta semana. O caso do encontro entre o Sr. Presidente da República de Cabo Verde com o representante máximo do governo israelita. Tudo indica que este encontro ocorreu na última reunião da CEDEAO, na Libéria, um encontro bilateral entre os dois chefes de Estado e de governo, neste caso do governo de Israel e do Estado de Cabo Verde, em que, alegadamente, o Presidente da República de Cabo Verde terá garantido um alinhamento incondicional de Cabo Verde com Israel, sobretudo no que toca às organizações internacionais onde Cabo Verde tem direito de voto. Ora, este facto seria um facto inédito na história de Cabo Verde, ou seja, Cabo Verde é um país que tem pautado sempre por uma certa neutralidade, por uma certa inteligência e perspicácia na forma como assume o seu posicionamento internacional e, portanto, seria uma reviravolta, seria algo nunca antes visto. Estava eu muito preocupado com esta questão. Felizmente, repito, felizmente, ontem a Presidência da República veio desmentir esse facto, ou seja, veio corrigir que em momento algum o Sr. Presidente da República tenha assumido de forma taxativa que esta era a posição de Cabo Verde. Não faz sentido esse posicionamento, sobretudo por Cabo Verde. Como nós sabemos, Israel é um país envolvido num conflito regional e internacional com um conjunto de países árabes, derivado do facto de Israel ter um contencioso interno de não reconhecimento do Estado da Palestina. Este facto que gera problemas regionais, mas com ramificações também internacionais, vem pôr a nu a necessidade de Cabo Verde ter uma política externa concertada. Ou seja, o Sr. Presidente da República, a Presidência da República desmentiu, está desmentido, vamos partir do princípio que nunca foi assim, mas é preciso cada vez mais muita cautela na forma como os representantes dos órgãos de soberania, o Presidente da República, o Primeiro-Ministro, os ministros usam as redes sociais para relatarem os encontros internacionais que participam e, sobretudo, é preciso um alinhamento muito mais forte, uma coordenação muito maior entre Sr. Presidente da República, Primeiro-Ministro, Ministério dos Negócios Estrangeiros, ou seja, Governo, Presidência da República precisam se ajustar e se alinhar de uma forma muito mais clara. Contudo, porém, a opinião pública, a sociedade civil reagiu de uma forma rápida e reagiu de uma forma muito consistente. Aliás, até diria que hoje em dia tem algumas dúvidas se o quarto poder é efetivamente os meios de comunicação tradicionais. Cada vez mais parece-me que o quarto poder se revela nas redes sociais. A sociedade civil hoje em dia não precisa apenas ir à rua ou socorrer-se dos médias, dos meios de comunicação social para fazerem passar as suas ideias. Neste caso, destaco aqui uma intervenção muito pertinente e muito claro na forma como argumenta esta questão, que foi a intervenção do Sr. Combatente da Liberdade da Pátria, o Sr. Luís Fonseca. No post que ele escreveu numa das redes sociais, ele aponta com detalhe e sugere os leitores a fazerem uma leitura deste post no sentido de perceberem o que está em jogo. Mas, de uma forma resumida, diria que
Reforço, aliás, que é preciso uma boa articulação entre os vários poderes, por forma a não beliscarmos a credibilidade de Cabo Verde e, sobretudo, a termos muita sensibilidade em relação a uma questão. O conflito israelo-palestiniano não é um conflito fácil e Cabo Verde tem que saber posicionar-se de uma forma isenta e inteligente. Uma outra questão também relativamente polémica, diria, anunciada esta semana, foi uma lista de instituições públicas que o governo apresentou e que serão sujeitas a um processo de privatização. A lista em si traz algumas empresas que já contém, que ainda têm uma parte do capital público e que, pelos vistos, subentende-se que o governo pretende uma saída a 100% enquanto acionista dessas instituições. Por outro lado, o que me chamou mais atenção não são as empresas, naturalmente, foi a inclusão de algumas instituições como a Escola de Hotelaria e Turismo. Será que o governo pretende privatizar as instituições de ensino e de formação? Será que proximamente vão ser incluídas os centros de formação profissional? Será que vai ser incluída a Universidade Pública de Cabo Verde? Será que vai ser incluída? Quer dizer, pareceu-me estranho, porque a formação, sobretudo a formação profissional, é uma área ainda com muitas fragilidades. Há iniciativas privadas, há algumas de qualidade, outras nem por isso, mas a nível de formação profissional nós temos iniciativas privadas. Mas, entretanto, há setores, há segmentos em que o Estado tem que estar presente e ainda precisa estar presente por muitos anos. Por isso eu particularmente achei estranho a inclusão desta instituição no seio das demais instituições que estarão sujeitas nos próximos tempos a uma lógica de privatização. Essa lógica da privatização é uma lógica que já vem no MPD, já foi o governo em outros momentos da história de Cabo Verde e, portanto, é algo que já faz parte das prioridades e das propostas do movimento para a democracia. Particularmente, eu considero que há setores que são chaves e que o governo nunca deve abrir mão, nomeadamente a saúde, o setor da saúde, o setor da educação e o setor dos transportes. Pela importância que têm, devem ter sempre uma presença muito forte do Estado, é o que eu defendo, e vejo com algum ceticismo e com algum receio este processo de privatização, se não se tiver em conta estas áreas que são fundamentais para se garantir o bem-estar da população. Porque os governos existem para alguma coisa, não é? Se for apenas para terem papel regulador, eu tenho algumas dúvidas, aqui assumo ideologicamente essa postura, eu tenho alguma dúvida se teremos mais eficácia. Ainda dentro deste ponto, queria fazer uma última referência a um caso que a comunicação social tem denunciado, tem apresentado, o conflito contencioso existente entre a Câmara Municipal do Sal e uma empresa de recolha de lixo, a Sal Limpa. Ora, isto também vem-nos, é apenas um exemplo, eu não conheço a questão a fundo, só conheço o que se tem passado na comunicação social, mas isso faz-nos refletir sobre o modelo de parceria público-privado que nós temos implementado. Ora, quando as instituições, sobretudo as câmaras, delegam determinadas funções que são fundamentais, nesse caso a recolha de lixo, é preciso que haja um quadro muito rigoroso, um processo de contratualização e definição de responsabilidades de uma forma muito bem articulada e muito bem feita, porque caso as coisas não vierem a ter sucesso, as coisas não darem bem, as consequências serão sobretudo para as populações. Eu acredito que todo esse processo está a criar entraves, constrangimentos no normal funcionamento do sistema de recolha de lixo na Ilha do Sal, que é uma ilha turística e que, como tal, prejudica os municípios, prejudica a atividade económica, maiormente o turismo, que é o ponto forte desta ilha. Portanto, aqui chama a atenção
as parcerias público-privadas é preciso ter atenção e implementá-las da melhor forma possível. Portanto, para hoje eram essas as questões que queria aqui partilhar com os telespectadores, os nossos radiovintes. Aproveito para desejar uma boa semana a todos e estaremos aqui na próxima quarta-feira. Opiniões fortes. As opiniões fazem-se na Tiver.